Amigos que estão aqui, Anchieta, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, André Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Com a alegria que nós estamos aqui nesse momento extremo de dificuldades que passa a humanidade e nós, pajeuzeiros, pernambucanos e brasileiros, né? É uma satisfação estar conversando aqui com você. Anchieta, esse é o sentimento dos prefeitos, dos municípios, que também foram muito criticados aí, com relação àquela quarentena mais rígida que nós fizemos de 5 dias aí do dia 24 ao dia 28. É o sentimento, André. Saudar Zeinha também, nosso companheiro prefeito de Iguaraci, nosso Luciano também, lá de Ingazeira, que vai participar aí através da emissora da Pajeú. É o sentimento de todos nós prefeitos, de preocupação com a vida das pessoas, o valor que tem a vida. É uma coisa, algo inestimável, não se estima isso aí. E nós temos as preocupações de todos que têm sensibilidade com fazer viver o ser humano. E nós estamos desde o início, um ano, já passou de um ano que vivemos esse dilema. Em março, se eu não me engano, tivemos os primeiros casos por aqui no mês de março. E acompanhamos o sofrimento de muitos. Logicamente, nós temos perdas também na economia, dificuldade, falência, desemprego. Nós temos sensibilidade para isso. Todos nós, prefeitos, independente de questão partidária. Mas a gente tem uma preocupação, uma responsabilidade, que é a preocupação com o ser humano. Em Carnaíba, André Luiz, te dando os números. Hoje nós ficamos um mês sem nenhum óbito em Carnaíba. Domingo teve de uma pessoa que estava internada já lá no hospital de Serra Talhada. Acredito que em torno de 20 dias ou 30 dias. Mas a gente tem que redobrar os cuidados com todas as pessoas, pedir para que todos tenham os cuidados de usar máscara, né? De usar o álcool gel, o sabão e a água. Isso nós estamos sempre, todos os prefeitos envolvidos com campanhas publicitárias nas emissoras, no dia a dia, mas infelizmente existem algumas pessoas que pensam diferente, que não acreditam na ciência, os que vivem negando desde o início o uso da máscara, que a doença não existia, que era só que nós teríamos menos mortos do que a gripe. Já morreram no nosso país 300 e tantas mil pessoas, 324. É um número tão grande que muda de um dia para outro, está em 310, passa para 313. Em Pernambuco, 12 mil. Só ontem foram 3.950, quase 4 mil. Quase 4 mil, né? Pernambuco, mais de 12 mil. E, infelizmente, é isso que todos nós nos preocupamos, trabalhamos no sentido de evitar mortes. E, logicamente, dá um equilíbrio entre a economia. A economia também é algo muito importante. E todos os prefeitos têm sensibilidade, saber que muita gente precisa do seu trabalho. Agora, com cuidado, com muita preocupação e valorizando principalmente a vida. Como é que o senhor tem feito lá com relação à pandemia? Mudou alguma coisa de um ano para cá? Implementou mais alguma ação? Como é que o senhor tem tratado a pandemia lá no município de Carnaíba? E eu queria aproveitar para o senhor avaliar também esses 5 dias aí da quarentena mais restritiva. A gente, desde o ano passado, né, o governo municipal logo começou a distribuição de máscara, feira livre, modificamos o local, colocamos lá no pátio, lá na cidade de Carnaíba, para ter um maior controle. Criamos rapidamente um setor de agravos respiratórios, uma área isolada que tem capacidade, se não me falha a memória, para 5 leitos, isso aí. Estamos montando uma sala de emergência, adquirimos ambulância, UTI com todos os equipamentos, respirador, e trabalhando essa política de prevenção, de orientação às pessoas, porque, como vocês sabem, somente em agosto do ano passado que nós tivemos a questão da vacina, que viram que funcionava, acho que no mês de agosto, setembro, por aí, né?
Então, somente as medidas preventivas, né? Embora muita gente acredite que não, mas é dessa forma. A máscara, lavar as mãos com água, sabão, o álcool gel, essas medidas preventivas, a parte educativa que foi levada. Nós colocamos tanto os órgãos do governo para dar orientação, para obedecer o controle, a orientação das diretrizes, as diretrizes sanitárias, né, orientadas lá principalmente Secretaria de Estado, e isso avançamos no sentido que nós perdemos logo no início em Carnaíba, parece que 4 pacientes que adquiriram o Covid dentro de hospitais, inclusive um primeiro de Carnaíba, uma pessoa que eu inclusive tinha atendido lá dentro do hospital, foi enviado para um hospital aqui da região e lá ele adquiriu o Covid, que eu acreditava que nem fosse o primeiro caso. Depois mais uns 3 ou 4 em hospitais, inclusive eu tive minha filha, que é médica no Recife, que contraiu logo o ano passado, no início, ela trabalhava lá no IMIP, e com isso nós perdemos essas vidas, né? Principalmente de pessoas, alguns jovens também, perdemos pessoas que foram nossos colaboradores lá. E interessante, prefeito, só lhe dando uma pausa, é que Carnaíba foi um dos municípios que começou com um óbito que começou a preocupar, né? Ela deu foi os primeiros óbitos e começou a preocupar um pouco, nós mas estávamos, depois deu uma freada. Nós estávamos à frente de municípios até maiores do que o nosso em quantitativo, e a gente continua aí lutando para que essa pandemia desapareça e que não morra mais ninguém, seja em Carnaíba, seja no Pajeú, Pernambuco, no Brasil, no mundo, né? A gente tem que lutar para isso. Então foram essas ações do governo municipal, de trabalhar de forma a fazer a educação, a orientação, né, de saúde, o pessoal, e dar um suporte dentro do hospital e com os outros hospitais da região. Hoje nós temos 2 pacientes internados. Ontem, 2 dias essa semana, nós não tínhamos ninguém internado, em UTI não tem ninguém de Carnaíba internado em UTI, mas tem 2 pacientes na nossa unidade, tem um aqui no Hospital de Afogados, mas também não está em UTI, na enfermaria, não sei se já saiu, e estamos acompanhando atentamente essa situação. Eu sempre tenho informações diárias dos pacientes internados e lutando para que a gente dê suporte. A avaliação minha que eu faço desse período, desse endurecimento dentro da orientação do lockdown, que não foi lockdown totalmente, que o governo do estado orientou, tem todo sentido, né? Todo sentido que nós estávamos com as nossas unidades de tratamento intensivo, seja em Serra Talhada, em Afogados e no Recife, todas lotadas, cheia, com ocupação de 80%, 90%, até 100% teve. Eu não sei hoje como está, o estado me parece que ontem estava 92%, já ocorrendo uma regressão. O governador já deu ontem aquela entrevista coletiva onde já existia isso aí. E o isolamento é isso, o isolamento, uma hora que se faça de isolamento é importante, uma hora que se faça. Imagine 4, 5 dias mais duros, mais rígidos, mesmo a gente sabendo que perdemos na economia do município. Quem perde quando perde o comerciante? O município perde o recolhimento do ICMS e o estado perde, é quem perde, porque se a pessoa não está tendo acesso à compra, o estado também perde de uma maneira ou de outra, e perde o comerciante, entendemos isso claramente. Mas esse endurecimento, esses 5 dias, eu aqui agradeço. Carnaíba nós tivemos pequenos casos de autuação, acho que 2 ou 3 apenas, mas o conjunto dos comerciantes, eu só agradeço o entendimento que tiveram para esse momento. A população também, de certa forma, nos ajudou muito nisso aí, né? E nós tínhamos aqui todas as cidades. Eu passei aqui em Afogados nesse período e vi como estava a cidade, e acompanhamos, né, Zainha, lá diariamente os prefeitos dando como é que estava a movimentação, e houve um isolamento social. Houve um isolamento social significativo, teve até uma polêmica aí, onde disseram que o município de Serra Talhada tinha tido o maior isolamento. Isso é algo irreal. Então tinha uma falha que eu também questionei, você lembra, lá
esse programa, e não estava desde o dia 23 que alguns municípios aqui, isso depois os doutores promotores, doutor Arenilton, tomou conhecimento e veio uma nota do Ministério Público mostrando que nesse período não estava sendo feita a avaliação do isolamento, e eu antes tinha até pedido lá no grupo nosso, digo, é importante isso para a gente fazer um comparativo depois, que do ponto de vista, todos nós sabemos que houve um isolamento, houve um distanciamento nesse período de 5 dias, mais do que já existia. E não tenha dúvida disso nenhum, quem andou nas ruas sabe disso. E tivemos esse problema. Então, o isolamento de um dia, de 1 hora, já salva vidas. Imagine de 5 dias, quantas vidas, repetindo o que Zé disse aqui, né? Se salvou uma, já foi muito importante. Se salvou 10, 15 ou 20, mais importante ainda. Então, essa luta, e a gente precisa do entendimento das pessoas, né? Precisa desse entendimento que o isolamento é a melhor coisa que a gente faz. Eu tenho 64 anos, ainda não fui vacinado, estamos vacinando em Carnaíba de 65 a 69, né? Pessoas até mais jovens, mais dos quilombolas, né? Lá em Carnaíba nós vacinamos essa semana com idade acima de 44, lá no Travessão, nas Abelhas, e eu não fui vacinado, tenho 64 anos, estou esperando a minha vacina chegar, tenho comorbidades, sou hipertenso, tenho stents, né, que já coloquei, tive um infarto em 2013, estou na fila e na bica para ser vacinado e torcendo muito. Agora, eu quero ser vacinado e eu quero que todos os brasileiros sejam vacinados. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate das 10 de hoje. Bom, vamos aqui a alguns questionamentos dos nossos ouvintes que estão participando aqui através do nosso WhatsApp, né? Já tem gente falando aqui conosco. Vamos lá, deixa eu ver aqui essa aqui. Bom dia, sou Genedito do sítio Brejo de Bitiranga. Quero agradecer ao prefeito Anchieta pela volta do Banco do Brasil em Carnaíba e pelo barreiro que ele mandou fazer na nossa comunidade. Anchieta? Obrigado, amigo. É um prazer enorme, e sempre trabalhamos muito nessa questão de recursos hídricos. Estamos com um percentual elevadíssimo aí de água nas comunidades, e estamos lançando também na próxima semana mais um programa. Vamos iniciar o processo licitatório de um programa chamado Águas de Carnaíba, para beneficiar 30 comunidades rurais, se for necessário as 30, né? Perfuração de poços, para a gente fazer a universalização das águas. Carnaíba, que já fizemos muito, temos um percentual elevado, e construímos as barragens aí no leito do Pajeú. Esse ano também tem a pretensão, depois do inverno, construir uma outra barragem, para fazer com que a agricultura familiar seja valorizada. Quando a gente constrói essas barragens, a gente mantém as águas no curso do rio, ela é explorada para a agricultura. Isso tem sido muito feito aí à margem do rio Pajeú. Inclusive, uma das barragens, a última aqui no sítio Itã, pega grande parte, uma margem esquerda já do município de Afogados da Engazeira. E a gente está fazendo o que foi prometido por muita gente poderosa no passado, a perenização já em 82 por aí, houve uma tentativa, mas as barragens foram todas embora do Pajeú, e a gente construiu essas barragens, 3 no leito do Pajeú. O ex-prefeito construiu uma e mais 2 em riachos acessórios aí do Pajeú. Então, fortalecendo a agricultura familiar. Ivan Vaqueiro, vamos ouvir o que ele está falando. Olá, bom dia a todos, aqui é Ivan Vaqueiro, sítio Brejo de Bitiranga. Quero dizer que o prefeito Anchieta está de parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo diante desse momento difícil que estamos passando, o Covid-19, o coronavírus. Infelizmente as críticas vêm, né, de pessoas bolsonaristas, que Bolsonaro agiu na contramão, contra a medicina, contra a vacina. Nosso prefeito se manteve firme e forte, dizendo sim à vacina, dizendo sim ao uso de máscara, dizendo sim ao isolamento, o distanciamento social. Então temos que ter fé em Deus,
acreditar na medicina, fazer o uso de máscara, evitar aglomerações e vacina já para todos os brasileiros. Tá aí o Ivan Vaqueiro. Vamos lá, a gente tem aqui agora a pergunta do... Quem é que tá falando aqui? O Wellington Júnior. Por que os prefeitos que falam tanto do governo federal não dão exemplo para seus munícipes? Prefeito de Carnaíba cancela a gratificação dos profissionais de saúde. Criaram um lockdown que não existe no mundo todo e a culpa foi dos comerciantes? Tá questionando aqui o Wellington. Posso responder? Pode, fica à vontade. Primeiro, é uma opinião do Wellington, que não é correta. Minha avaliação não é correta. Os prefeitos estão trabalhando para que venha a vacina, que as pessoas não morram. Todos estão. Situação específica da gratificação de Carnaíba, Wellington. Eu fui um dos poucos prefeitos em Pernambuco que criou essa gratificação em setembro do ano passado, com retroativo de agosto, de 20% para os funcionários da saúde. Acredito que em Pernambuco, cerca de 30% apenas que criou essa lei. Eu, inclusive, tenho aqui na frente nosso prefeito Zainha, que disse que lá em Guaraci não criou. Flores, com certeza, também não tem. Então, a minoria é que deu essa gratificação aos funcionários da saúde, quando nós tínhamos caixa suficiente para que se pagasse. Fizemos um planejamento. Para lhe dar uma ideia, significa em Carnaíba, a folha de pagamento normal da saúde significa cerca de R$400 mil, mais ou menos isso. Isso você joga 20%, vai para R$480 mil. Durante esses 7 meses, nós pagamos de gratificação R$560 mil. Wellington, você sabe quanto eu recebo do Sistema Unificado de Saúde para funcionar o Hospital de Carnaíba? R$40 mil. O investimento que eu tenho com o custeio de saúde de Carnaíba para atender a população, para manter médicos, são 130 funcionários do Hospital de Carnaíba, custa em torno de 420, 450 mil reais. E aí eu tenho que tirar dos cofres do município R$400 mil todo mês para manter aquele hospital funcionando. R$400 mil. Não teríamos como continuar pagando a gratificação. Por mim, nós, se tivéssemos condições, iríamos manter. Além de que eu sou um prefeito, já estou no 13º ano, entrando para o 13º ano como prefeito, em que não atrasei salário de funcionário um dia no mês durante todo esse tempo. Minha preocupação, porque eles trabalham, têm que receber. Com isso, a gente fortalece a economia do município, onde a gente tem uma folha em Carnaíba de funcionário em torno de 1.800.000. E esse dinheiro circula na economia e fortalece os nossos comerciantes, porque se o prefeito atrasa o salário, se não paga o salário dos seus funcionários, repercute na ponta, repercute primeiro nos trabalhadores e depois também nos comerciantes. Mas aproveito também para fazer alguma coisa sobre aquela colocação de uma pessoa de Ingazeira. Eu queria, nesse momento, agradecer o apoio que nós tivemos, o Ministério Público, os promotores, doutor Lúcio, doutor Romero, doutor Aurenilton, doutora Cecília, lá de Carnaíba, e também da Polícia Militar de Pernambuco, que durante esses dias todos trabalhou todos os momentos onde tinha alguém que pensava em teimar e desobedecer os decretos municipal e estadual. Nosso agradecimento à gloriosa Polícia Militar de Pernambuco, seus componentes, Ministério Público, que permitiu que os decretos editados no município fossem cumpridos. Então, a questão de bebida que se falou aí, logicamente, a gente sabe que bares é onde ocorrem grandes problemas de aglomeração, e à medida que as pessoas vão tomando uma cervejinha a mais, tem sempre um contato mais próximo, e a gente sabe que esse é um local onde as pessoas têm que obedecer rigidamente. Mas tivemos isolamento. A Polícia Militar de Carnaíba, de Pernambuco, que atuou lá, o 23º e mais pessoas que vieram de outros batalhões, foram grandes trabalhadores, e quando a partir alguma denúncia de alguém que
praticavam a transgressão, essa polícia esteve lá e evitou. Não tenho dúvida nenhuma que esses 5 dias que fizemos aqui, no endurecimento no Pajeú, vai repercutir em salvar vidas da nossa gente. Para a gente encerrar, essa aqui eu tenho que fazer. Bom dia, André. Caso a quarentena mais rígida não resulte na diminuição, quais serão as medidas tomadas futuramente? E se já fez algum balanço, está perguntando aqui a Mirelle. Quem responde? Bom, a gente precisa avaliar, não se tem no momento nenhum pensamento nesse sentido e precisamos acompanhar a redução de casos, né? E para isso a gente tem a saúde coletiva, o pessoal da medicina pública de Pernambuco, eles acompanham muito bem esses indicadores, esses dados, né? Como nós sabemos, somente à medida que nós vamos avançando na vacinação é que a gente vai reduzindo esses casos. Já observamos uma redução nos idosos, de internação dos idosos. Nós estamos fazendo aqui na faixa de 65 anos. Acho que quando chegar a 60 anos de idade, que são as pessoas, e as pessoas com comorbidades, vai diminuir bastante. Agora a gente precisa de vacina. O grande erro do governo federal foi o ano passado ter menosprezado a vacina, dizendo que a vacina da China não se via, que era isso, que era uma gripezinha. Isso foi um erro fatal, né, que está repercutindo na morte de milhões de brasileiros, né, milhares de brasileiros. E uma outra coisa que eu falo, a gente precisa ter a vacina, não somente a vacina importada, mas a vacina produzida aqui por os nossos cientistas, que por falta de investimento em pesquisa ainda não temos, André Luiz. E aqui me permite eu dar um exemplo de um país, Cuba. Tem 5 vacinas já na fase 2 e 3. Na fase 2, 3 vacinas. E a vacina por nome Soberana 2 e Abdala está na fase 3. E os testes dessa vacina em Cuba, logicamente que Cuba é uma ilha e tem uma capacidade de isolar-se e controlar a entrada de pessoas maior do que nós no território de Pernambuco, que o território cubano é semelhante ao nosso. Então lá eles têm 2 vacinas já na fase 3 de testes, com cerca de 140 mil pessoas sendo testadas, ao contrário dos testes feitos aqui, que olha o quantitativo, que é pequeno, é 8 mil, 6 mil pessoas. Então um país pequeno daquele, bloqueado por a economia, né? Bloqueado, um outro país a 150 quilômetros que está ali, não pode comprar nada, que é os Estados Unidos, e ele tem que ir para países distantes, chegando a mercadoria com custo elevadíssimo. Eles têm institutos lá na área de saúde já com 5 vacinas. E eu cito essa Soberana 2, que em breve a ideia é que no mês de junho, mais ou menos, eles já têm uma vacina própria em Cuba para ser feita, inclusive vender depois para outros países. Fala-se que lá eles têm condições de fazer 100 milhões de vacina. A população cubana é de 11 milhões de pessoas. Precisa, logicamente, vai depender do teste, se precisa 2 tomadas. Se precisar, eles vão usar 22 milhões dos 100 milhões que vão poder produzir. E 2 vacinas já na fase 3. Então a gente tem que lutar e cobrar. E aí houve um erro estratégico, né? Quando se diminui dinheiro de pesquisa, quando tem um problema desse lá, com que a gente vai se pegar? Comprar na China ou em outro local, da Inglaterra, né, e os insumos todos chineses, e aí o presidente da República resolve dizer que a vacina da China não vale nada, fazer com que o chanceler dele, o Ernesto Araújo, vá brigar com o povo chinês, que os filhos fiquem brigando com o embaixador chinês no Brasil, e dificultou tudo isso aí. E o ano passado era para ter sido feito o contrato. No dia 12 de dezembro do ano passado, nós já tínhamos vacina pronta, inclusive eu fui um prefeito que fez um compromisso, um comodato com o Butantan, mas infelizmente o Butantan não está vendendo aos municípios, dia 12 de dezembro. Porque até naquele momento o governo federal não dizia se ia comprar vacina ou não. No dia 12 de dezembro eu fiz e está documentado. Então foi um descaso enorme com essa questão das vacinas, de dizer que a ciência não vale de nada, né, que esse isolamento não vale de nada, que o uso da máscara, o exemplo que a gente tem do presidente da República, que não usa uma máscara, só usou depois, quando o Lula apareceu, quando foi no outro dia de tarde, mas já tirou essa máscara. Ele tem que orientar, e é uma liderança, ele foi eleito, é nosso presidente do Brasil.
E ele tem responsabilidade disso, porque na hora que se ele usasse a máscara, tinha salvado vidas. Se ele tivesse assumido a ciência e não a negação, nós não teríamos tido esses 200 e tantos mil brasileiros perdido a vida. 300. 300? É isso mesmo, já passou. Anchieta Patriota, muito obrigado. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado e um abraço a Zain e Luciano.